A cada hora, 3 crianças e adolescentes são abusados no Brasil. 80% das vezes, a violência acontece dentro de casa. 1 em cada 3 a 4 meninas será vítima de abuso ou exploração sexual antes dos 8 anos. Entre os meninos, 1 em cada 6 a 10. A partir de abril desse ano, quando um maior número de estados começou a decretar o isolamento social como medida necessária para reduzir a contaminação pelo Covid-19, houve uma queda de 17,1% nas denúncias. Nos casos específicos de violência sexual, 21% deles são de padrastos, 19% de pais, 14% de mães, 9% de tios e 7% de vizinhos. Denuncie, Disque 100. Boa noite, eu me chamo Ana Catarina Leite, eu tenho doutorado em odontopediatria pela UPE. Hoje eu sou funcionária do IMIP, né? Eu sou cirurgiã dentista do IMIP, onde eu atendo pacientes com necessidades especiais e crianças e adolescentes. Eu sou urgencista da UPA de Engenho Velho e sou professora da Universidade Federal de Pernambuco e da Uninasal. Então, Rebeca Freitas me pediu para eu vir aqui hoje falar um pouco das experiências que eu tive durante esses anos de trabalho com crianças que sofreram violência sexual ou abuso, ou crianças que eu atendi e tive a suspeita de que elas sofriam esse tipo de abuso. Então, na verdade, eu tive alguns casos que me chocaram, mas 2 ficaram marcados. O primeiro caso foi o caso de uma menininha que eu estranhava muito o comportamento dela no consultório odontológico. Ela era uma menina muito permissiva, então tudo que a gente pedia ela fazia. Ela praticamente não se comunicava com ninguém ao redor e por mais que a gente tentasse fazer o manejo, ela não se abria para os profissionais que estavam ali naquele momento fazendo o atendimento dela. E assim, se a gente pedisse para ela ficar de boca aberta, ela ficava. Ela podia estar sentindo a dor que fosse, mas ela continuava de boquinha aberta e a lágrima só caindo aqui dos olhos. Então essa apatia toda me chamou a atenção e eu comecei a conversar com a mãe, né? Comecei a perguntar com quem era que a criança ficava durante a semana, como era o dia a dia da criança. Comecei a observar mais a criança e marquei consultas mais próximas. E depois desse dia que eu tive essa conversa inicial com a mãe, quem passou a trazê-la para as consultas foi o pai. Então aí foi que eu realmente comecei a achar que tinha alguma coisa errada. E aí eu mandei até para a Rebeca um exemplo de ficha de notificação. Eu comecei a achar, pelas atitudes da criança, pelo comportamento da mãe, pelo próprio comportamento do pai, que vinha trazer a criança assim com um ar de muita arrogância e de prepotência, eu comecei a achar que realmente havia alguma coisa errada. Então eu fiz uma ficha de notificação, preenchi uma ficha de notificação, desci, tá? E fui no departamento de assistência social do IMIP. E junto com as assistentes sociais a gente deu entrada nessa ficha e foi notificada essa suspeita, né, de abuso, de violência, e tempos depois foi confirmada. Então o pai dessa criança foi preso e esse foi um dos casos, né, que me chocaram. Os cirurgiões dentistas fazem parte da equipe multiprofissional e exercem um papel determinante, principalmente quando está relacionada às lesões faciais que ocorrem nas regiões da cabeça e do pescoço, com graves consequências biopsicossociais. Dentre os sinais mais claros que podem ser encontrados, devem ser geradas suspeitas, principalmente quando está relacionado aos DSTs, como um exemplo a gonorreia
que podem aparecer nos lábios, nas línguas, no palato e na face, variando da eritema à ulceração. Quando há laceração do freio labial e lingual estão presentes na junção do palato mole ou duro ou no assoalho da boca, pode ser sinal de que houve um sexo oral forçado na criança. Devido a isso, o artigo 245 da Lei 8069, de 13 de junho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, define que, em casos de negligência ao abuso infantil, o cirurgião dentista tem a obrigação de informar essas situações. Se o profissional não efetuar a notificação, estará sujeito à penalidade de multa no valor de 3 a 20 salários de referência, podendo ser aplicada em dobro em casos de reincidência.